Você quer mais brilho na voz. Então você tem que conhecer o twang. Já ouviu falar nessa expressão? Não! Estou fazendo uma série sobre belting contemporâneo e hoje eu vou falar do twang. Então fica comigo. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais belter do YouTube. Estou fazendo aquela série maravilhosa sobre belting contemporâneo, onde eu te explico o que são alguns termos e para que serve, né? Então hoje eu vou falar do twang. Já tem vários vídeos, vou deixar aqui no cards para vocês um link para você ver os outros vídeos e não perder, principalmente a cronologia, vale a pena, ok? Hoje eu vou falar do twang, que na progressão aqui eu comecei falando lá de respiração e etc. Agora eu cheguei aqui, ó, no brilho, que é o que as pessoas mais procuram na hora de fazer o belting. Quando elas querem aprender o belting, geralmente elas querem esse som metálico, brilhante, penetrante, mas precisa de ter algumas coisas antes, uns pré-requisitos, né? Controlar bem a saída do ar, fazer os ajustes de respiração, entender a base. Por isso que eu acho legal você ver a série toda. Mas chega uma hora que a gente chega no brilho, no timbre. Por que eu preciso da base antes? Porque se eu tentar só imitar esse metal aqui, esse brilho, e fizer da forma errada, porque dá para fazer da forma errada, contraindo demais as pregas vocais, fazendo muito encurtamento nelas, eu vou ter um som muito parecido com esse brilho metálico, mas ele vai estar na voz de peito, numa voz que cansa muito, com a prega vocal sobrecarregada. Então não é o jeito certo. E o twang seria o jeito certo de trazer esse brilho para a voz. Mas vamos lá, Soroli, da onde que vem essa expressão twang? Bom, eu olhei aqui no Cambridge Dictionary. Tem várias, dependendo do contexto, tem vários significados. Mas em relação à voz humana, ele fala assim, ó. Twang, a quality of the human voice produced by air passing out through the nose as you speak. Então, a qualidade da voz humana, uma qualidade da nossa voz humana, produzida quando o ar passa pelo nosso nariz enquanto a gente fala. Então, na cultura inglesa, norte-americana e na Inglaterra também. Twang para eles é quando o som é muito nasal, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo que ele fala ali, a nasal southern twang. Nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos ou nos estados mais do centro, seria o interior deles, tipo assim, o caipira americano, ele tem um som bem twangado, ele tem muito twang na voz. Apesar de que eu já estive em Nova York. Para mim, o povo de Nova York tem muito som muito mais nasal do que a Beyoncé, por exemplo, né? Que é do Texas, um estado do sul. Mas quando a gente vê filme, né? A gente vê o povo conversando, bem, hello, my dear, bem. Com esse som muito brilhante, muito metálico, geralmente vão ser os caipiras, certo? Então, no belting contemporâneo, a gente usa essa expressão para designar esse brilho que vem da ressonância. Mas a gente separa em twang oral e twang nasal. Você pode falar twang, tá? Muita gente no Brasil fala twang. Aportuguesou a pronúncia, eu acho que não tem problema nenhum nesse neologismo aí. Mas se você for olhar na pronúncia britânica de um jeito, na americana de outra, lá geralmente vai ser twang. Você não fala o G, né? Mas enfim. No belting contemporâneo, a gente usa essa expressão para designar esse brilho que vem da ressonância. Mas ele pode vir da cavidade nasal, quando realmente você destaca a ressonância mais nasal, então você traz esse som bem do ar passando pelo nariz enquanto você está falando, então a nasalidade está bem evidente, mas também tem esse brilho quando eu trago para frente da boca, que a gente chama de cavidade oral, ok? Então eu vou fazer alguns ajustes nos meus articuladores para que eu traga essa sonoridade, ou de cavidade oral, ou de cavidade nasal, ou os dois juntos. Eu particularmente acho que, pela minha experiência de ouvir os americanos falando, pela própria análise da conformação dos articuladores na fonética da língua inglesa e da língua inglesa falada nos Estados Unidos, eu percebo que eles têm os dois, na verdade.
Eles têm a voz muito oral, mais cavidade oral do que a gente, por causa da posição da língua, por causa de alguns fonemas assim que trazem a voz mais para cá, enquanto que no português a gente às vezes traz a voz mais para trás. Às vezes o português, dependendo do sotaque, é muito nasal e não fica com esse brilho metálico, ou seja, não é o nariz que faz tanta essa diferença assim, mas tem o nariz também, né? A presença do nariz também. Mas eu percebo muito a combinação. Quando eu comecei a estudar Belting, curiosidade rápida para vocês, um parênteses, que eu comecei a pesquisar artigos que falavam sobre Belting, eu descobri um artigo traduzido para o português de um otorrino brasileiro que pegou um artigo americano e falou assim, traduziu ipsis literis, Belting tem predominância de TA, ou seja, músculo encurtador da prega vocal, então, ou seja, a prega vocal está mais grossa e a ressonância é mais nasal. Aí eu tentava fazer aquilo, que eu já tinha alguma propriocepção, dava totalmente errado, ficava uma voz de peito anasalada, ou seja, não dava certo, não era Belting. E por que o otorrino americano que escreveu esse artigo, ou o pesquisador americano que escreveu esse artigo, escreveu dessa forma? Porque ele se baseou na comparação com o canto lírico, com o jeito que os americanos falam que é diferente da gente, que o corpo deles é igual, tem uma boca, tem uma língua, tem dente, é igual a gente, mas os ajustes que eles fazem por causa do sotaque é diferente, o jeito que levanta o palato, o jeito da posição da laringe, o jeito que a prega vocal está mais curta ou mais grossa, entendeu? Então, se você comparar com o canto lírico, você vai falar, realmente, Belting tem mais predominância de TA do que no lírico. Belting geralmente vai estar com a laringe mais alta do que no lírico. Belting vai ter um som mais nasal, às vezes, do que o lírico. Mas tem muita boca, a laringe não é tão alta assim, a prega vocal não está com tanta predominância de TA assim na adução. Então, ou seja, confundiu muito a minha cabeça lá no começo, mas me fez buscar conhecimento e hoje ter essa propriedade para falar para vocês, para dar exemplo, para brincar com a voz, etc. E para ensinar, como eu já ensino para milhares de pessoas há tantos anos, né? Tem mais de 15 anos que eu dou aula de Belting. E aí, então, tem o som nasal? Resumindo, tem, mas tem o som vindo muito para a boca também. E aí, como que você pode começar a pesquisar esse twang aí na sua voz? Primeiro, tenha certeza que você não esteja com voz de peito. Porque se você fizer o twang na voz de peito, sua prega vocal vai aduzir mais ainda. Então, se você estiver fazendo muito aperto aqui, com a prega vocal muito encurtada, você vai sentir desconforto. Se você estiver já numa borda de belt, num registro médio, etc., você não vai sentir esse desconforto. Você vai sentir só o som bem caricato, né? Eu já fiz vídeos aqui falando, Witch Laugher, imitar a risada da bruxa, Baby Crying, o choro do bebê, Duck Sound, o som do pato, que são coisas que os americanos, que eu descobri, né? Que os americanos fazem para ensinar a Belting. Imita um pato, imita uma bruxa rindo, imita um bebê chorando, mas desde que você já tenha essa consciência de controle do ar, de escolher a borda certa, de ter um som oral, que aí quando você coloca esse excesso de nasalidade, você não atrapalha, porque aqui meio que combina, dá match, entendeu? Agora, se eu faço uma voz de peito, uma laringe estrangulada, a voz não vem direito pra boca, tá cheio de obstáculo aqui no meio do caminho, e eu ainda vou colocar o som nasalado, vai dar tudo errado, entendeu? Mas o twang é um bom recurso para trazer mais brilho para a voz. Partindo da ordem que eu comecei a falar aqui com vocês, de ajustes de respiração, voz de economia, meia cobertura, floating, se você fizer essa ordem, que é a ordem que eu sigo num curso de Belting, que eu sigo bem passo a passo, né? Aqui não dá tempo de explicar tudo para vocês, mas dá tempo de falar o que é. Mas no curso é passo a passo, vai fazer assim, assim, assim. Agora você vai acrescentar isso, isso e isso. Nas aulas também. Vou fazendo essa construção com o aluno, para o aluno entender, sentir no próprio corpo, conseguir executar. Aí você entra com o twang, é uma coisa mágica. Então, twang é legal, sendo feito da forma correta e aplicado na hora correta, ok? Já tinha ouvido falar? Gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta aqui embaixo o que mais que você quer, se você está gostando da série, tá bom? Acompanhe que tem mais vídeos ainda para vir dessa série, tem muita coisa legal para você descobrir sobre o universo do Belting contemporâneo, que pode sim revolucionar a sua voz como revolucionou a minha e de milhares de alunos que eu tenho espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição
o link da Belting Store para você comprar o livro Belting Contemporâneo, caso você queira, tá bom? Que é onde tem todas essas coisas que eu ensino. Lá também tem livro do Lírico Contemporâneo, os 2 livros são do Maestro Marconi Araújo, criador da técnica. Tem livro da doutora Silvia Pinho, que fala sobre fisiologia aplicada à técnica vocal, que é o que me faz um dos materiais que me faz ter muita propriedade para falar para vocês com essa segurança sobre o que está acontecendo aqui dentro que a gente não vê. E também tem link do meu curso online de Belting aqui embaixo, tá bom? Será um prazer ter você como meu aluno, minha aluna, minha Belter Sorolindeza de My Life. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue lá no @Revolução Vocal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!